Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a Declaração Brasileira de Guerra contra as Forças do Eixo, uma declaração feita no dia 22 de agosto do ano de 1942. Nos anos 30, muitos países na Europa viviam debaixo de regimes ditatoriais, como por exemplo a Alemanha de Hitler, com o mesmo acontecendo na Itália, em Portugal e na Espanha, com outras regiões do mundo também tendo seus ditadores, como era o caso do Brasil, na época sob o governo de Getúlio Vargas e o seu Estado Novo. Como alguns elementos do Estado Novo eram inspirados nos regimes fascistas europeus, Getúlio Vargas nutria certa simpatia pelas forças do eixo. E de fato, na segunda metade dos anos 30, perto do início da guerra, o maior parceiro comercial do Brasil era a Alemanha nazista. E além disso, era no Brasil onde havia o segundo maior partido nazista do mundo, com cerca de 3.000 membros registrados espalhados em 17 estados. A influência da Alemanha também era muito forte no setor militar brasileiro, que desejava se modernizar, encontrando nos alemães uma boa fonte de equipamentos de ponta. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, os Estados Unidos começaram a encarar com preocupação toda essa proximidade do Brasil com as forças do eixo. Não em termos militares, já que naquela época o nosso país era visto como uma potência militar muito periférica, mas sim em termos geopolíticos e principalmente comerciais, já que, como referi, era a partir do Brasil de onde a Alemanha adquiria matérias-primas importantes para o seu esforço de guerra. Em termos geopolíticos, se o Brasil se aliasse oficialmente com as forças do eixo, outros países na região, com destaque para a Argentina, poderiam seguir esse mesmo caminho, o que poderia abrir caminho para o nascimento de uma América do Sul 100% alinhada com a Alemanha, a Itália e o Japão. Mas apesar de toda essa sintonia entre a ditadura de Vargas e a Alemanha nazista e a Itália fascista, a partir de 1940, com o bloqueio naval da Royal Navy imposto sobre a Alemanha, tornou-se muito difícil, se não mesmo impossível para o Brasil, continuar mantendo relações comerciais com as forças do eixo, já que é preciso considerar que, além do fato de haver uma grande presença britânica no Atlântico, os Estados Unidos ameaçavam com embargos caso o Brasil estreitasse laços comerciais com o eixo. Outro fator que dificultava ao Brasil manter-se tão próximo do eixo foi a chamada política de boa vizinhança do presidente Roosevelt. Uma política que tinha começado em março de 1933 e que tinha por objetivo criar profundos laços entre as Américas, com os Estados Unidos priorizando a influência política, econômica e comercial para criar e manter esses laços, em detrimento de pressões e intervenções militares. E foi no âmbito da política de boa vizinhança que Roosevelt tratou de se aproximar do Brasil a partir de 1936 e principalmente a partir de 1939. Mas não com pressões ou ameaças militares públicas, mas sim com propostas de parcerias econômicas e comerciais muito tentadoras. Vindo, aliás, dessa iniciativa do Roosevelt, o financiamento da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira siderurgia construída no Hemisfério Sul. Algumas fontes referem que os Estados Unidos tinham planos para a invasão do Nordeste brasileiro caso esses incentivos econômicos não fossem suficientes para influenciar Getúlio Vargas. Mas essas ameaças permaneceram sempre em segredo, com Roosevelt tentando, por todas as formas possíveis, conquistar Getúlio Vargas e também os brasileiros, chegando ao ponto de pedir ao Walt Disney a criação de personagens e histórias baseadas na geografia e na cultura brasileira. Todos aqueles grandes incentivos econômicos surtiram o efeito desejado pelos Estados Unidos, com Getúlio Vargas autorizando a instalação de bases militares norte-americanas no litoral nordestino. Em dezembro de 1941, após o Japão atacar Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico, e após a Alemanha declarar guerra aos Estados Unidos, o Brasil começou a se afastar da sua postura meramente neutra no conflito, chegando ao ponto de, no mês seguinte, no dia 28 de janeiro de 1942, o nosso país cortar relações diplomáticas com a Alemanha. E foi a partir daí que a Alemanha e a Itália passaram a encarar os navios brasileiros como uma ameaça, já que transportavam matérias-primas importantes, principalmente para os Estados Unidos.
E então, a partir do mês a seguir ao corte das relações diplomáticas, apesar do Brasil ainda estar oficialmente neutro na guerra, a Alemanha e a Itália começaram a atacar navios brasileiros, todos eles perfeitamente bem identificados com a bandeira nacional. Entre fevereiro e agosto de 1942, as forças do eixo afundaram 20 navios brasileiros, resultando na morte de quase 750 cidadãos brasileiros. Com o pior mês sendo agosto de 1942, quando o submarino alemão U-507 afundou, em apenas 5 dias, 6 embarcações brasileiras, matando mais de 600 brasileiros. Todos aqueles ataques do eixo contra navios brasileiros, num momento em que o Brasil ainda estava oficialmente neutro no conflito, e em particular, os terríveis ataques do submarino alemão U-507 em agosto, foram a gota d'água, com Getúlio Vargas declarando guerra à Alemanha e à Itália no dia 22 de agosto de 1942. A declaração brasileira de guerra foi muito bem recebida pelos Estados Unidos, com Roosevelt enviando um telegrama pessoal para Getúlio Vargas, com a Alemanha recebendo com indiferença aquela declaração, já que para Berlim, toda a intensa atividade comercial do Brasil com os Estados Unidos já demonstrava a falta de neutralidade brasileira. No Brasil, em geral, a declaração de guerra foi aplaudida pela sociedade, que estava cansada de receber notícias tristes de ataques e naufrágios de navios brasileiros às mãos da Alemanha, mas também com pessimismo por parte de alguns jornais, que diziam, em tom de provocação, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados para a guerra. Uma provocação que os mais de 25 mil militares brasileiros que combateram na Itália trataram de refutar com sangue e suor no campo de batalha. Com a declaração brasileira de guerra, a base aérea dos Estados Unidos em Natal teve a sua construção bastante acelerada, com o Brasil intensificando seu esforço para a extração da borracha, com mais de 50 mil pessoas se dedicando a essa tarefa na Amazônia. Um contingente adequadamente batizado de os Soldados da Borracha, que extraíam toneladas dessa vital matéria-prima para o esforço de guerra dos Estados Unidos, já que é importante lembrar que os Estados Unidos tinham perdido todas as suas principais fontes de borracha para o Japão em dezembro de 1941. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial representou um ponto de viragem na nossa história, convertendo o nosso país de um mero celeiro agrícola e fornecedor de matérias-primas numa potência industrial do Hemisfério Sul, com os incentivos dos Estados Unidos acelerando a industrialização e a modernização da economia brasileira. Com relação especificamente aos ataques de submarinos alemães contra navios brasileiros, algumas teorias da conspiração insistem em dizer que aqueles ataques não foram feitos por alemães, mas sim pelos próprios aliados, numa tentativa de forçar o Brasil a entrar definitivamente na guerra. Tratam-se, obviamente, de teorias malucas, defendidas por pessoas que não têm o menor conhecimento de história, já que ignoram que todos, repito novamente, todos os ataques contra navios brasileiros foram devidamente relatados pelas tripulações alemãs dos submarinos às suas respectivas bases. Não há nenhum, repito, não há nenhum caso de navio brasileiro afundado cuja autoria do ataque não tenha sido devidamente reivindicada pela respectiva tripulação alemã do submarino. Algo que as tripulações alemãs faziam com muito zelo, já que recebiam prêmios e reconhecimentos por cada navio afundado. Com relação ao U-507, o submarino alemão que matou mais de 600 brasileiros em apenas 5 dias, em agosto de 1942, e que acelerou a entrada do Brasil na guerra, teve aquilo que mereceu ao ser afundado em janeiro de 1943 na costa do estado do Piauí. Nenhum tripulante sobreviveu.